A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez na quinta-feira para juntos adorar o Senhor através da palavra. E hoje nós vamos falar a respeito, aqui, segundo escreveu São Marcos capítulo 5, sobre o endemoniado de Gadara. Meus irmãos, aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gerazenos, que em outra versão é os Gadarenos. Antes da gente entrar aqui no capítulo 5, nós temos que ver o contexto dessa história. E o contexto nos mostra que Jesus estava em outro lado do mar, falando para uma multidão, ensinando uma multidão. E você vai ver no capítulo 4 de São Marcos que Jesus fala sobre parábolas, né? A parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola da mostarda. Então, irmãos, Jesus estava ensinando, só que tem uma coisa muito linda aqui, é que Jesus estava na multidão, cercado de pessoas, mas ele estava vendo uma pessoa que estava em outro lado do mar, que precisava dele. E é isso que me chama a atenção. Nós podemos estar no meio de uma multidão, nós podemos estar no meio de uma floresta, nós podemos estar no meio de uma grande cidade, mas Jesus sempre vai estar olhando para nós. Interessante que Jesus, antes de chegar lá em Gandara, Jesus estava dentro de um barco com seus discípulos e eles enfrentaram uma tempestade. Jesus estava ensinando a multidão, Jesus devia estar cansado, porque Jesus também era humano. Interessante que Jesus deixa de ir para casa, porque ele podia pegar a direção de Cafarnaum, mas ele não fez isso. Jesus, ele foi para Gandara, terra dos gentios. Interessante, irmãos, que Jesus acalma a tempestade, acalma o vento, para chegar naquele lugar. E aqui no capítulo 5, diz que ele chegando no outro lado do mar. Interessante que Jesus desce do barco. Diz aqui no versículo 2, que estava lá um homem que vivia dentro dos sepulcros, um homem que diz aqui no capítulo 5, no versículo 3, que ele estava morando em sepulcro, e pessoas que faziam isso eram consideradas pessoas imundas. Interessante que tentaram amarrar, diz aqui, que tentaram amarrá-lo em grilhões, e grilhões no original grego significa correntes amarradas nos pés. Interessante que amarraram seus pés, botaram em prisões, tentaram de todas as maneiras segurar esse homem. E diz também no versículo 5 que ele andava de dia e de noite, clamando entre os montes, e pelo sepulcro. Interessante que ferindo o seu próprio corpo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que essa pessoa estava endemoniada. Essa pessoa estava com espírito imundo. E é isso que Satanás faz. Satanás, primeiro, ele mostra as coisas maravilhosas do mundo. Ele tenta ganhar a pessoa pelo olhar. E ele mostra as coisas maravilhosas, como também mostrou a Jesus lá em Mateus capítulo 4, quando ele mostrou, Jesus foi ao deserto e foi tentado, e ele mostrou as coisas maravilhosas, dizendo a Jesus que daria a ele a todos os reinos. Mas Jesus diz para ele, né? Jesus vence ele através da palavra, e ele diz para Satanás, dizendo: só há um Deus que nós podemos adorar. Interessante que esse endemoniado aqui, irmãos, ele estava preso. Isso mesmo. Satanás agarrou aquele homem e fez ele morar em sepulcros, fez ele ser preso. A sociedade não ajudava aquele homem. A sociedade tentou, as pessoas tentaram amarrar aquele homem.
E mais correntes não seguravam aquele homem, cadeias não seguravam aquele homem. Interessante que ele passava dia e noite andando pelos montes. Isso significa o quê? Pessoas que estão endemoniadas, pessoas que são usadas por Satanás, pessoas que deixam o mundo tomar conta da sua vida. Tem isso? Não tem paz. Fica de noite, fica de dia, andando para cima e para baixo, cortando. Lembra, quero meter um parênteses aqui. Pessoas que se cortam, olha o que diz aqui a Bíblia. Pessoas que se cortam é coisas malignas. Interessante que essa pessoa também ficava nu no meio daquela sociedade toda. Ninguém dava valor àquele homem. Ninguém dava valor àquele homem. Aquele homem perdeu família. Aquele homem foi tirado da sociedade. Não tinha mais caráter. Ninguém queria saber dele. Ninguém o ajudava. Imagino eu que quando as pessoas passavam por ele, nem queria passar por perto. Devia feder muito. Interessante que aqui no versículo 6 diz que quando ele viu Jesus de longe, correu e adorou. Irmãos, o que eu quero abrir um parênteses aqui é, entenda uma coisa. Aquele homem correu para Jesus. Correu para Jesus. E aqui tem uma diferença. Por quê? Nós temos que correr para Jesus. Quando nós estivermos apertados nas nossas situações, nós temos que correr. Ele correu para Jesus. Interessante que quando ele chega lá, o demônio, né, essa pessoa estava endemoniada, diz para Jesus o seguinte: o que eu tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? E ele diz: não me atormente. E Jesus diz para ele: sai deste homem, espírito imundo. Interessante. Jesus expulsa o espírito imundo que estava dentro daquele homem. Mas interessante que me chama a atenção aqui é que esses demônios fazem 3 pedidos a Jesus e Jesus atende os 3 pedidos. Primeiro, ele pede para não ser atormentado por Jesus. Segundo, ele pede para Jesus não tirar ele daquela região. E terceiro, ele pede para Jesus deixar ele ir para os porcos, que tinha 2.000 porcos ali. E Jesus permite tudo isso. Interessante que as pessoas que estavam tomando conta daqueles porcos, quando viu aquilo tudo, Jesus expulsando o demônio, o homem ficando curado. Interessante que ele também vê os espíritos entrando nos porcos e os porcos caindo ao precipício. Eles saem e vai contar a multidão, vai contar as pessoas daquela cidade. Interessante que aquelas pessoas, diz aqui, que aquelas pessoas vêm até Jesus. Olha só no versículo 12. Que vêm até Jesus. Os espíritos imundos, né? Versículo 12, não, versículo 14. Versículo 14. Que diz que o que estavam apacentando os porcos fugiram e anunciaram à cidade o que tinha acontecido. E o que tinha acontecido? Jesus tinha curado o homem e os espíritos imundos entraram nos porcos e os porcos morreram no precipício. Só que no versículo 15 diz o seguinte: indo ter com Jesus. Quem foi que ter com Jesus? As pessoas, a multidão que está naquela cidade foi ter com Jesus. E viram, olha só, e viram o endemoniado que tinha uma legião de demônios, assentado, vestido, olha só, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Por que ficaram com medo? Porque o que eu posso ver aqui é que tem pessoas que não acreditam na restauração de outras pessoas. Isso mesmo. Porque as pessoas, quando chegaram lá, contaram: olha, Jesus curou esse homem. Jesus curou esse homem, mas jogou os espíritos imundos nos porcos e os porcos morreram. Eles ficaram com medo porque não acreditavam. Tem pessoas que fazem isso, não acreditam na restauração das outras pessoas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus é especialista em restaurar vidas. Tem que entender isso. Quantos de nós vivia no pecado? Alguns eram bêbados, outros prostitutos ou prostituta, outros eram ladrão, traficante, e Jesus restaurou. Tirou do lamaçal do pecado, tirou onde estava no fundo do poço e coloca na mesa para comer com o rei, dá um novo nome, nova vestimenta. Trata a pessoa e bota de novo a pessoa na sociedade, aquela mesma que chutou, que expulsou, mas Jesus coloca lá de novo.
Jesus faz isso com várias pessoas, mas existe muitas vezes hipocrisia. Como assim? Quando vê outras pessoas que estão vivendo a mesma situação que outras viveram, que agora estão bem porque Jesus o libertou e agora não acredita na libertação dos outros. Mas deixa eu te dizer, Jesus restaura, restaura, restaura. Entenda, Jesus restaurou aquele homem que estava, aquele ladrão que estava na cruz com ele. Ele disse, mestre, que hoje eu possa estar contigo no teu paraíso. E Jesus disse, hoje mesmo estarás no reino. Então entenda isso, Jesus restaura. E foi o que Jesus fez. Só que os homens que chegaram, quando olharam, não olharam para o homem que estava curado. Olha o que diz o texto. Ele estava com perfeito juízo, estava com roupa, não estava mais nu, estava nos pés de Jesus. Interessante que diz o texto, no versículo 17, diz assim, começaram a rogar-lhe que saísse da terra deles. Interessante, né? Interessante. Porque no versículo 16, as pessoas, o que estava cuidando dos porcos, disse para as pessoas o que aconteceu com os porcos. E aqui entra outro exemplo para nós. A sociedade que vivemos hoje. A sociedade que vivemos hoje. Infelizmente, a maioria das pessoas dão valor a porcos do que a gente. Isso mesmo. Tem pessoas que dão valor às suas coisas do que gente. Tem gente que é apegada a dinheiro, tem gente que é apegada a carro, tem gente que é apegada a casa, tem gente que é apegada à empresa. Então entenda o que Jesus está dizendo. Jesus, ele saiu de onde ele estava para ajudar uma única pessoa que estava precisando de uma restauração, que estava precisando de uma libertação. E é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos se apegar às coisas, dar valor mais às coisas do que a gente, às pessoas. Se nós estamos dizendo que somos discípulos de Jesus, que temos que fazer o que Jesus fez, então que nós podemos realmente fazer isso de coração, amando as pessoas e não as coisas. Olha o que eles fizeram. Deram mais atenção à perca de porcos do que à cura do homem. E aqui no versículo 17 diz que começaram a rogar a Jesus, e esse rogar aqui no original é chamaram Jesus à parte, falaram no ouvido de Jesus e disseram assim, vai embora. Jesus não falou nada. Jesus foi. Mas lembra que eu falei no começo que Jesus, o demônio que estava naquele homem pediu 3 coisas a Jesus e Jesus disse sim às 3 coisas. E agora as pessoas daquela cidade pediram uma coisa a Jesus e Jesus disse o quê? Sim também. Só que o homem que foi curado, o homem que foi liberto, quando Jesus entrou no barco, está aqui no texto, foi pedir a Jesus para ir com ele. E Jesus disse não. Interessante. Jesus disse não. Por que Jesus disse não? Porque Jesus precisava daquele homem lá. Jesus tirou aquele homem que estava morando dentro do sepulcro, um homem que vivia em cadeias, homem que vivia amarrado, homem que vivia se cortando, homem que vivia andando nu, não dormia, estava morto espiritualmente, morto para a sociedade estava como ninguém. E Jesus faz aquele homem agora como um missionário. Aleluia. Só Jesus faz isso, irmão. Só Jesus faz isso, tira uma pessoa do nada e faz um missionário para falar a sua palavra. Por isso é o que Jesus disse, você não vai, você vai ficar aqui. Mas primeiro você vai fazer uma coisa, o quê? Olha o que Jesus diz no versículo 19. Jesus disse, vai agora para a tua família, vai para os teus. E diz o quanto Jesus, aí ele diz aqui, ó, e anuncia quantas grandes coisas o Senhor te fez e foi misericordioso contigo. Interessante, aquele homem tinha perdido a família. Minha família queria aquele homem. Mas Jesus disse, primeiro, o teu campo missionário tem que começar pela família. É isso mesmo. Não deixe de orar pela sua família. Não. Se tem um filho que lhe dá trabalho, se tem um esposo que lhe dá trabalho, se tem uma esposa que lhe dá trabalho, se tem isso aí, você fica dizendo, essas pessoas não tem mais jeito, meu filho não tem mais jeito, meu esposo não tem mais jeito, isso não tem mais jeito, não tem mais jeito. Não pare de orar, porque hoje essa pessoa pode estar fazendo você chorar lágrimas de sangue. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando Jesus chegar
E se você for ao encontro de Jesus, Jesus chegar, Jesus pode libertar e essa pessoa hoje faz você chorar, pode trazer a maior alegria para a sua vida. Porque Jesus faz isso, que quando Jesus chega, algo acontece. Agora tem uma coisa. Tem uma coisa. Quando Jesus chega, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus chega, você tem que entender o seguinte. Aleluia. Você tem que entender o seguinte. Olha só. Não deixa. Porque tem pessoas que dizem assim. Olha, Jesus, tudo bem. O senhor quer operar aqui? Tudo bem. Mas não mexe nisso aqui não. Não, não. Jesus, quando ele quer fazer algo por completo. E tem pessoas que querem que Jesus faça, mas não quer que ele mexa nas suas coisas. Mas Jesus não é assim. Jesus trabalha na forma dele. E quando ele chega, ele gosta de fazer a obra completa. Então deixa Jesus fazer a obra completa. Deixa Jesus fazer a obra completa. Então não desista da tua família. Você tem que começar a obra dentro da sua família. Tem que começar a sua missão dentro da sua família. E depois de lá, olha que diz o versículo 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis tinha 10 cidades. 10 cidades. Olha só, ele começou anunciando na sua família e depois começou anunciando pelas 10 cidades que tem Decápolis. Então entenda isso. Jesus lhe chamou para você fazer a diferença. Mas primeiro tem que começar pela sua família. Então não desista da sua família. Não desista da sua família. E outra, pessoal, nessa pandemia que estamos vivendo, nós estamos vendo pessoas que sem amor. Isso mesmo. Tem pessoas que preferem ver a morte de outras pessoas do que Jesus libertar. Primeiro diz, não, tem que morrer. Não. Porque quando a gente vê um ladrão morrendo, quando a gente vê um estuprador morrendo, quando a gente vê um traficante morrendo, uma prostituta morrendo, não se alegre. Por quê? Porque o céu perdeu. Isso mesmo, o céu perdeu, o inferno ganhou. Entenda uma coisa, toda vez antes, a Bíblia diz que toda vez antes do juízo de Deus chegar sobre uma nação ou chegar sobre uma pessoa, primeiro Jesus ou primeiro Deus, ele faz amor com aquela pessoa, ele dá amor àquela pessoa, primeiro ele dá chance àquela pessoa, para depois vir o juízo. E tem pessoas que querem que venha logo o juízo, mas Deus não é assim, Deus é amor, Deus primeiro vem com amor. Olha o que Jesus fez, mudou a sua rota para poder chegar naquele homem que estava precisando de uma libertação. Então, bote na sua mente, no seu coração, existe esperança, porque Jesus é a esperança de todos nós. Jesus morreu naquela cruz, passamos a Páscoa, e nós vimos Jesus, a ressurreição, a vida. Então, que nós podemos viver isso. Lembre-se disso. Deus ainda restaura pessoas. Deus abençoe.